partir de agora, o amor e a alegria vão invadir o seu coração. O Vida Boa está começando. Como vai, Anne Marjorie? E a partir de agora eu vou conversar com ele, competentíssimo, querido, uma pessoa muito especial, estuda muito, por isso que ele nesse período eleitoral, eu acho que foi o entrevistado mais badalado aí das eleições, porque ele se dedicou a esse tema e transita muito bem. Leonardo Paletó, vem cá, é uma honra recebê-lo aqui no Vida Boa pela primeira vez. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Anne, eu que agradeço. Por favor, fica à vontade, você está em casa. Prazer, viu, te receber aqui. Léo, foram muitas entrevistas durante esse período, está chegando na reta final, pelo menos agora, desse primeiro turno. Qual o seu olhar sobre essas eleições até agora? O que é que você poderia, uma pequena análise sobre como ela está andando, como você vê que ela está se comportando? Primeiramente, agradecer. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui, sobretudo diante de pessoa tão querida e tão expressiva dentro da imprensa potiguar. E assim, Anne, realmente fazendo um balanço do que está acontecendo nessas eleições, eu diria que são eleições pioneiras e são eleições marcantes, sobretudo diante dos acontecimentos de junho do ano que passou, né? De junho de 2013, quando o povo foi às ruas, quando a população toda clamou por essa mudança tão necessária, pela aplicação da reforma política, pela questão de não são os 20 centavos. Então, assim, essas são as primeiras eleições em que o povo tem um papel de protagonismo ainda mais exacerbado. É verdade. Na medida que ele pode mudar realmente aquilo que ele acreditava que está errado, e ele tem agora o maior artifício de todos, que é o artifício do voto. Então, assim, eu julgo essas eleições como eleições paradigmas. Desde que a gente consiga enxergar realmente, após o domingo que está se aproximando, se avizinhando, se o povo conseguiu fazer valer os anseios que ele mesmo reclamou. Afinal de contas, ele tem a oportunidade de eleger candidatos diferentes e agora está chegando essa hora determinante e tão crucial. Léo, e muita gente não quer saber mesmo de política. Não vou votar e não vou nem chegar perto. Isso é muito comum a gente escutar. Verdade. Isso. O que é que isso significa para um país? É muito nocivo, na verdade. Assim, o ser, ele não consegue ser completamente apolítico. O fato dele não se interessar pela política já é uma expressão política da parte dele. Porque nós estamos inseridos em sociedade. A política, ela faz parte. Ainda que você não queira participar das decisões que o seu representante vai ter, você, em optar por não estar ao lado da política, você não está sendo completamente apolítico. Então, isso é muito nocivo. É importante, sim, que nós temos esse dever de cidadão. O voto, Anne, ele é um direito. O voto é uma conquista. O voto, outrora, nós temos uma democracia muito recente, né? O Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, ele é muito recente. Então, assim, nós temos na década de 70, 60, uma ditadura. Nós temos, no início do século, a impossibilidade de pessoas analfabetas votarem. Então, hoje em dia, o voto para as classes mais ricas e mais abastadas, até aquelas pessoas menos favorecidas, para qualquer profissão, para qualquer cor, qualquer raça, qualquer religião, ele vale. Então, será mesmo que não há um candidato, dentre esses que estão aí expostos, que não mereça seu voto, ainda que minimamente? Porque você vai poder cobrar daquele candidato, depois que ele foi eleito, algo que ele prometeu. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência política e que a gente faça valer o nosso voto. Léo, eu vejo que muitas pessoas, depois que o candidato ele consegue se eleger, há uma certa distância e as pessoas ficam até receosas em chegar perto. Não, eu não vou no gabinete, eu não vou pedir nada. Só que a consciência é exatamente o que deve acontecer, eu acredito, exatamente isso. Espera aí, ele está ali porque eu votei nele. Excelente. Não é? E na hora que eu votei nele, ele está a serviço de uma população e não dos seus interesses, suas próprias vontades e diante de toda aquela autoridade que está ali sobre ele vai poder fazer o que quiser. Chegar junto pode alterar o percurso da nossa história? Pode sim. Essa fiscalização perene aos candidatos que foram eleitos, ela é indispensável ao processo democrático. E é para isso que existem também algumas instituições que cuidam disso. Está aí o próprio Ministério Público, o Tribunal de Contas. Então, existem instituições da sociedade civil organizada que também, os próprios sindicatos, as entidades de classe, elas estão aí para exercer essa fiscalização perene, mas o cidadão também é indispensável. Por quê? Porque o político, ele nada mais é do que o representante do povo.
ele foi eleito para estar nas cadeiras, seja do Legislativo ou do Executivo, para ser um representante direto do povo. Ele não está para governar para os seus próprios anseios. Daí se explica a questão da improbidade administrativa, muitas vezes cometida quando há desvios, quando há enriquecimento ilícito, quando há a não aplicação do princípio da impessoalidade, porque ele tem que ser impessoal. Ele está lá para governar para todos. Então é muito importante essa parte que você frisa da questão da fiscalização perene, porque nós precisamos ter a consciência de votar e ter a consciência de fiscalizar. É como o dono de uma empresa. O dono da empresa, a empresa só vai andar se ele conseguir fiscalizar o seu funcionário. Você concorda com isso? Então, fazendo uma analogia, é como na sua casa, as pessoas que trabalham para você, ou até você mesmo no seu trabalho. É importante essa fiscalização porque o político ele tem que estar o tempo todo prestando conta à sociedade. Nem todos os políticos são iguais, assim, todo homem é igual. Não é, gente, não tem como, nem todo político é igual. Como identificar que aquele candidato ali é um bom político? Léo, se a gente for investigar, dá para saber, não dá? Dá, Anny, dá. Na verdade, assim, é indispensável que se investigue a vida pregressa de cada candidato. O que eles já fizeram quando estiveram nas casas legislativas ou ocupando as cadeiras do Executivo. A questão mesmo de envolvimento com escândalos, com questões que envolvem corrupção, isso também é muito importante, porque você não pode oferecer seu voto a candidatos que tenham essa mancha, essa mácula, desde que ela seja realmente uma mancha verdadeira, porque também há casos plantados apenas para se conseguir o voto. E realmente investigar, buscar. Existe um leque tamanho de candidatos. Será mesmo que nenhum você consegue concordar, ainda que seja com a causa pontual? Porque eu costumo dizer que a população hoje em dia vota muito por causas pontuais, né? A gente enxerga a classe médica não votando em determinado candidato, a gente enxerga a classe dos professores já votando em determinado candidato. Os artistas votando em... Exatamente. Então, assim, cada um tem as suas necessidades. Não existe um que esteja 100% certo, mas compete a você, eleitor, a nós, eleitores, porque nós também somos, não é isso, Anny? Eleger aquele que representa melhor os nossos anseios e depois cobrar deles. Ótima dica, Léo. O que é que pode e o que não pode a partir de agora, Léo? Anny, ontem foi o último dia do horário eleitoral gratuito, né? A partir de agora já não existe mais, a partir da sexta-feira já não existe mais. Os debates pela televisão também só puderam até ontem, até a quinta-feira, agora não pode mais debate. O que ainda pode nessa reta final de campanha é a propaganda nas ruas, através de caminhatas, passeatas e carreatas, mas sem sonorização, sem comício, só exibindo jingles. A propaganda na internet também só pode até as 22 horas de amanhã do sábado. Então agora a campanha começa a entrar naquela fase mais de esfriar para a eclosão do dia da eleição. E no dia da eleição, isso é muito importante, nenhum de nós, nenhum eleitor, nenhum candidato pode fazer nenhuma espécie de propaganda. No dia da eleição você pode a livre manifestação individual. O candidato, eu posso ir lá votar com a camisa do meu candidato, você também pode, mas não pode fazer aglomeração, não pode fazer transporte de eleitor, porque é o dia da eleição, é o dia crucial. E vamos ficar todos muito atentos para a questão da compra dos votos. Se alguém verificar alguém comprando voto, fazendo algum tipo de ilicitude, tem que denunciar a autoridade policial, tem que denunciar o Ministério Público, para que nós tenhamos eleições limpas. Muito bom. Ô, Leonardo, eu gostaria que você explicasse para a gente a história do voto branco, voto nulo, que muita gente ainda não sabe. Né? Eu gostaria que você, com toda a sua maestria ao comunicar, fala muito bem, não é, esse rapaz? Competência é o nome dele. Leonardo, explica para nós a diferença, voto branco, voto nulo, como é que funciona? Explico, Anny. É simples, na verdade. O voto branco, há a possibilidade de você votar nele na urna, porque tem lá aquela lacuna branco, ele significa um voto de conformismo. É quando você está conformado com qualquer um dos candidatos que está lá. O voto nulo, para você chegar a ele, você tem que digitar um número inexistente. Um número que não existe numa sigla partidária e confirmar. Aquele voto é nulo, ele é um voto de protesto. Tanto o voto branco como o voto nulo, eles não vão para nenhum dos candidatos. Eles simplesmente não significam nada. Eles vão ser excluídos da totalização dos votos. Os votos só vão ser considerados aqueles que são válidos. E os votos válidos são os votos que são atribuídos a quaisquer dos candidatos. Então, por exemplo, numa eleição, se você vota branco ou você vota nulo, você não está prestando a servir ao processo democrático. Mas isso termina ajudando o candidato que está na frente. Em que ponto ele ajuda o candidato que está na frente? Como? Porque o candidato que está na frente, ele ao invés de precisar, ele precisa sempre de 50% mais um da quantidade de votos para poder se eleger. Quando você exclui os votos brancos e os votos nulos, ele só vai contar os votos válidos, certo? E por isso aquele candidato que está na frente vai precisar de menos votos para poder se eleger. Porque 50% mais um dos votos válidos vai excluir os votos brancos e nulos. Então, se você, por acaso, vai votar branco ou nulo, saiba que você vai estar ajudando o candidato ou a candidata, ou seja lá quem for que está na frente. E você termina, de certa forma,
não contribuindo ao processo democrático. Então, analise. Então, se você vota branco ou vota nulo, você está concordando que quem está na frente das pesquisas intencionalmente pretende ganhar, você está com eles. Então, é melhor você, se pretende dar um voto de protesto, analisar e escolher algum candidato, um que tenha menos expressivo, se você não quer votar nos que estão na frente, mas que você faça uma eleição, que você eleja um candidato para votar. Muito bom. Leonardo, qual é o papel de um governador? O governador, ele é o chefe do executivo, né? Ele é o chefe do quê? Daquele que vai administrar o Estado. Ele não vai fazer leis. Ele vai administrar, ele vai gerir as suas secretarias, ele vai emitir decretos e resoluções para regulamentar as leis. Mas o principal papel dele, Anne, fazendo analogia, é como se ele fosse o gerente. Ele é o que gerencia, ele é aquele que é o representante político e administrativo e jurídico também de todo o Estado, no caso. Então, esse é o principal papel do governador. É a governança, é gerir, é administrar o Estado. Tá, e o deputado federal? O deputado federal é o representante do povo. Aí está a diferença, fazendo um paralelo com o senador. O senador e o deputado federal, ambos vão trabalhar em Brasília, né? A diferença é que o quê? O senador, vou fazer logo esse paralelo, Anne, que o senador, eles são representantes dos estados. É por isso que cada estado tem 3 senadores apenas. Já os deputados não, eles são os representantes do povo. É por isso que cada estado tem a sua quantidade de deputados. Hoje em dia nós temos mais de 500 deputados federais na Câmara Federal, mas o nosso estado tem 8, cerca de 8 deputados federais. Por quê? Porque a nossa é por população, é pelo contingente de eleitores populacional. Então, as duas funções são bem parecidas. Tanto o deputado federal quanto o senador, eles vão atuar legislando, ou seja, fazendo as leis. Enquanto você tem o governador administrando, você tem os deputados federais e os deputados e os senadores legislando nas matérias constitucionais ou infraconstitucionais. Eles também têm outras funções, como fiscalização, a questão do orçamento, a questão das CPIs, as comissões que são montadas dentro do Senado, dentro da Câmara, e ambos trabalham dentro do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional se separa entre a Câmara dos Deputados, onde trabalham os deputados federais, e os senadores, sendo que os senadores são os representantes dos estados, daí porque ser 3 por cada estado, tanto o Rio Grande do Norte como São Paulo, não interfere a questão da quantidade de eleitores. Já para os deputados federais que representam o povo, aí você tem essa diferença de quantidade por estado, de acordo com a quantidade de eleitores e da população. Muito bom. Diante dessa aula aqui, fica muito mais fácil a gente escolher no domingo, né? Basta pensar um pouco, né, Léo? Se pensar um pouco, parar um pouquinho para pensar, fazer uma análise, investigar, se você está em dúvida sobre algum candidato. O Léo falou uma coisa muito importante. Veja uma proposta pontual que tem a ver com você, né? Uma causa que ele esteja envolvido, alguma coisa nesse sentido, que pode te levar a esse caminho. E lá depois você pode ir lá, chegar junto, porque afinal de contas ele está à nossa disposição. É isso mesmo, Anne. Eu costumo sempre dizer que nunca vai haver um candidato 100% certo para todos. Imagina. Você vai defender um candidato, eu vou defender outro candidato, cada um vai ter a sua causa, vai ter o seu motivo. Mas é importante que você eleja a sua, que você tenha o seu candidato e que você faça a sua escolha. Que você exerça o seu direito, que foi conquistado com muito dificilmente ao longo desse tempo, de ser um cidadão realmente no processo democrático. É verdade. Leonardo Paletó, muito obrigada por sua presença aqui. Eu espero te encontrar mais vezes, porque é muito carisma e muita competência em um homem só. Muito obrigada, Leonardo. Eu que agradeço, Anne. Eu não sei nem como lhe agradecer tanto. Não tem que agradecer, meu amor, é o que você é exatamente. Eu, inclusive, muito mais. Estou envergonhado, inclusive, mas eu espero a gente ter esclarecido um pouco mais e desejo a todos uma excelente eleição e bons votos. Muito obrigada, Léo. Deus te abençoe, viu? Olha só, agora eu vou para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com mais Vida Boa. Eu te espero.